Hoje nós vamos falar de um quadro, um dos mais discutidos e analisados em toda a história da pintura. Trata-se das Meninas, de Velázquez, que é um quadro de 1656. Por que esse quadro é tão analisado? Alguns até dizem que ele é a mitologia da pintura. E hoje nós vamos ver um pouco dessas questões que o quadro coloca. O quadro é esse aqui. Vocês devem conhecer. É um dos quadros mais famosos de Velázquez. Está lá no Prado e ocupa quase uma parede inteira, é enorme. Parece que a gente entra dentro do quadro. Então, esse quadro, aparentemente, é simplesmente uma cena palaciana, né? É uma cena da corte de Filipe IV. Antes de se chamar As Meninas, o quadro era catalogado como a família de Filipe IV. Sendo que a família seria a infanta Margarida, que está bem no centro, e seus pais, que estão refletidos no espelho ao fundo, quase que não dá muito para distinguir suas fisionomias, que estão meio borradas. Eles estão refletidos nesse espelho que está no fundo da sala, do grande ateliê, né, que era o ateliê de Velázquez, que era o pintor da corte. Então, essa era a família, Filipe IV, a sua segunda mulher, Mariana da Áustria, e a filha, a infanta Margarida. Bem, e o que nós vemos, o que nos chama a atenção? Porque é um quadro que a gente precisa ficar olhando, verificando, porque são vários planos, né? Nós temos ali o pintor de frente para uma tela. Ele está pintando uma tela, está olhando para nós. Quer dizer, para nós não sabemos, né? Para onde ele está? Ele está olhando para frente, né? No primeiro plano nós temos a menina, a infanta e as meninas, que na verdade meninas seriam as damas de honra, as damas de companhia da princesinha, que é um termo inclusive português mesmo, as meninas, as damas de honra. Uma está fazendo uma reverência e a outra está oferecendo uma jarra de água ou de suco para a princesa. Nesse quadro, ela era a única filha, eles perderam vários filhos, inclusive, e ela tinha 5 anos e provavelmente era a herdeira do trono. Filipe IV e Mariana perderam vários filhos. Chegavam à tenra idade, já morriam, eram muito doentios, porque justamente eles se casavam muito dentro da própria família. Mariana era a sobrinha de Filipe IV, 20 anos mais moça. Era filha da irmã do Filipe IV. Então, inclusive no monastério El Escorial,
tem uma parte do panteão dos reis e do panteão dos príncipes, onde estão enterrados todos os príncipes e todos os reis de Espanha, com exceção de 1 ou 2 reis. E lá dá para ver vários filhos do casal que morreram e outros filhos também que Filipe IV teve com a sua primeira esposa Isabel. Então, toda a esperança nesse momento era com a princesa Margarida. Agora, por que o quadro é tão comentado e tão estudado? Vamos ver novamente aqui, que além das meninas, as damas de honra, a gente vê também no primeiro plano, a gente vê a anã Bárbara, Maria Bárbara, e o anão que está com o pé em cima do cachorro. Era comum, era muito comum nessa época, nas cortes, haverem anões, pessoas com deformidades, porque, inclusive, essas pessoas ressaltavam a beleza dos príncipes e princesas quando colocados lado a lado. Então, não eram considerados propriamente seres humanos, diferente dos bufões, que também haviam muitos bufões nas cortes. Esses eram a alegria da corte, né, com suas brincadeiras e palhaçadas. Bem, mas então, para onde está olhando o pintor? Velázquez, na verdade, está pintando o quê? Dá a impressão, uma das análises, uma das hipóteses, é que o rei e a rainha estariam exatamente no lugar que a gente está. Então, Velázquez estaria olhando para os dois para poder pintar. Então, nós, espectadores, estamos exatamente no lugar onde estariam o rei e a rainha. Mas será que é isso mesmo? Porque a gente não consegue ver o que Velázquez está pintando. O quadro, a gente só vê a parte de trás. E ele está olhando como se parasse no ar, né? Outra hipótese é que ele estaria pintando justamente a infanta, a princesinha. E, nesse momento, o rei e a rainha teriam entrado nesse salão para ver como estava indo a pintura. Então, parece um momento, parece uma fotografia, né? Um momento congelado ali. O grupo das meninas e da princesa e dos anões, mais atrás também os acompanhantes, né? E lá no fundo do quadro, inclusive, também temos o camareiro-mor da rainha, que está... A gente não sabe se está saindo ou se está entrando, né? Então, lá atrás, o camareiro da rainha, né? Então, é esse momento que de um flagrante, tanto uma pintura, quem estaria pousando? A gente pode pensar que seria a princesa, e nesse momento seus pais entram no aposento e a cena parece que se congela, né? A princesa não sorri, porque isso iria contra a etiqueta palaciana. Quer dizer, reis e rainhas não sorriam nunca em público. Dá a impressão que ela está esboçando um sorriso,
Mas, na verdade, olha, aqui dá para... no detalhe aqui. Mas, realmente, ela não poderia sorrir, né? Aqui a menina, a dama de honra, né? Ela não poderia sorrir porque a disciplina era muito rígida. Para você se tornar um príncipe ou uma princesa, demandava muito tempo, era muito rígido. Então, nós temos aí algumas hipóteses. Outras análises também veem essa figura, as figuras do rei e da rainha tão borradas, tão apagadas, né? Como se fosse o fim do reinado mesmo, né? O fim do poder, por isso eles estariam. Seria essa a intenção do pintor? A gente não sabe direito o que pensar, porque ele está com um ar desafiador, inclusive, né? O Velázquez nos olha com um ar desafiador. E no peito ele porta a cruz de Santiago, que ele sempre quis pertencer a uma ordem da nobreza e não conseguia. Ele não conseguia provar a sua origem nobre. Levou muito tempo. O quadro foi pintado antes dele conseguir. Então dizem que essa cruz foi pintada posteriormente, mandada pintar. Existe até lenda sobre isso. Quando ele estava no leito de morte, levaram o quadro até ele para que ele pudesse pintar essa cruz. Mas, enfim, eu deixo vocês com todas essas questões de como não é simples a gente olhar e analisar uma pintura. Quantos elementos a gente pode perceber aí, né? Então, é preciso um olhar mais apurado, mais cuidadoso. Até a próxima.